Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana, eu sou cirurgiã dentista, especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial e também sou professora, fiz mestrado, fiz doutorado nessa área de dor e sou blogueira também. Essa talvez seja a minha melhor função, né? Ser blogueira. Para quem quiser me seguir, eu tenho um blog chamado Por Dentro da Dor Orofacial, que o site é www.julianadentista.com. Eu estou gravando, se bem que eu estou aproveitando isso, mas eu estou gravando aqui a convite do professor Roberto Pedras, que eu quero agradecer, para contar um pouquinho para vocês sobre o meu arroz com feijão no consultório, que é disfunção temporomandibular, que faz parte até do nome da especialidade que eu faço parte, né? Que a especialidade é disfunção temporomandibular e dor orofacial. Dor orofacial, acho que o professor Roberto Pedras vai conversar com vocês em breve. Pois bem, o que é disfunção temporomandibular? Acho que todo mundo já deve ter ouvido de algum paciente ou de algum familiar que eu tô sentindo uma dor no rosto, eu tô sentindo um barulho no meu ouvido, eu não tô com dificuldade de mastigar, eu tô com dor de cabeça nessa região das têmporas. Será que isso é uma disfunção temporomandibular? Por definição, disfunção temporomandibular, ele é um grupo de condições musculoesqueléticas e neuromusculares que envolvem tanto as articulações temporomandibulares quanto os músculos mastigatórios e todos os tecidos associados. Então, pessoal, prestem atenção. Uma dor no pescoço, nessa região de esternocleidomastoideo, por exemplo, ou como chamada agora ECOM, né, pela nova nomenclatura, uma dor nessa região que refere dor para a cabeça, isso não é disfunção temporomandibular. Para ser disfunção temporomandibular, é necessário que a dor ou disfunção, então barulho, ruídos articulares, sejam localizados tanto na musculatura mastigatória, que se encontra nessa região, quanto nas articulações temporomandibulares. É importante se lembrar disso, porque às vezes as pessoas confundem, eu tô com uma dor na nuca, será que isso é disfunção temporomandibular? Não, não é. Porém, se eu tô com dificuldade de mastigar por culpa de uma dor na face, isso pode ser uma disfunção temporomandibular. A gente não pode esquecer que a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial. A disfunção temporomandibular, ela é a segunda causa de procura de atendimento no consultório odontológico. A primeira causa ainda são as dores de dentes e tecidos periodontais. Então não podemos esquecer que para o diagnóstico o importante é eliminar primeiro a possibilidade dessa dor ser de origem odontogênica. Então, o DTM é um imenso guarda-chuva. Isso também a gente tem que entender. Embaixo desse guarda-chuva existem vários termos, tá? Vários tipos de subdiagnósticos. Então, quando a pessoa fala assim, para DTM se coloca uma placa, aí você se pergunta, mas qual tipo de DTM meu paciente tem? Será que todas as DTMs a gente faz o tratamento igual? Então, por exemplo, você pode ter uma capsulite, uma anquilose, uma fratura, uma mialgia centralmente mediada, deslocamento de disco sem redução, com redução, problemas articulares. Então, é preciso sim ficar de olho e entender qual tipo de disfunção temporomandibular esse paciente tem. De forma didática, e para que também a gente não se confunda tanto, o primeiro diagnóstico diferencial é entender se esse paciente apresenta uma disfunção do tipo muscular e seus subtipos, ou do tipo articular e os seus subtipos. O paciente pode, claro, ter os dois tipos de dores ou de disfunções. Por exemplo, um paciente pode apresentar deslocamento de disco com redução, fazendo um barulho do tipo estalo nessa articulação, com desvio em abertura e fechamento, e mesmo assim apresentar uma dor do tipo mialgia local na musculatura. Entre as DTMs musculares, as mais comuns no consultório são a mialgia local, a dor miofascial com referência e a dor miofascial com espalhamento. São os tipos mais comuns, não que você não vai atender os demais, não precisa saber, mas é o 90% das disfunções musculares que aparecem no consultório. Do tipo articular, nós temos então deslocamento de disco com redução, que são caracterizados pelos estalos, deslocamento de disco sem redução, em que o paciente tenta abrir a boca e não consegue ir até o final, então você tem uma deflexão.
que é quando a abertura ela puxa para um lado. E você tem também os processos degenerativos na articulação temporomandibular, do tipo osteoartrose ou osteoartrite. Esses são os mais comuns, os tipos mais comuns encontrados entre as disfunções temporomandibulares articulares. Ou seja, aquele negócio de que cai o queixo, né? Todo mundo ouve falar, disfunção temporomandibular, nossa, a disfunção da TM é quando luxa a TM e cai o queixo. Isso não é tão comum quanto se pensa, viu, gente? É mais incomum do que os deslocamentos de disco com redução. Mas, a gente tem, como eu falei, a gente tem que aprender todos os tipos. E era muito engraçado que a disfunção temporomandibular, até pouco tempo atrás, se você pegasse os livros, eles não falavam a mesma língua, sabe? Alguns livros descreviam disfunção de uma forma, outros livros descreviam de outra. Então, existiam vários tipos de classificação, diferentes formas de classificação. E isso fazia com que nem sempre fosse fácil o diagnóstico. Então, em 1992, lá na cidade de Seattle, em Washington, surgiu o RDC-TMD, que é Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders. O que quer dizer isso? Esse é um sistema que é universalmente utilizado, primeiro foi utilizado entre os pesquisadores, que é o RDC, criado em 1992, para que deixasse todo e qualquer método de classificação igual em todos os países. Por exemplo, uma dor miofascial no Brasil seria idêntico a uma dor miofascial na Europa, ou uma dor miofascial no Japão. Isso é muito bacana, por quê? Porque potencializa, melhora a qualidade das pesquisas científicas. Então, por exemplo, se você quer saber, a laser terapia, ela funciona para dor articular, então você tem que caracterizar bem a amostra. Isso fez com que a amostra fosse bem caracterizada. Agora, recentemente, em 2012, 2013, esse RDC, ele perdeu o R de Research, que quer dizer pesquisa, e virou o DC. E o DC é um critério de diagnóstico, já é uma evolução dessa classificação e é um critério para que seja utilizado também na clínica, ou seja, uma padronização do exame, uma padronização dos diagnósticos para a clínica odontológica, o que é muito bacana. Também eu gosto muito, eu utilizo bastante a classificação da Academia Americana de Dor Orofacial. Eu acho que é uma classificação um pouco mais abrangente, que agora na sua nova edição, na 5ª edição, que infelizmente não está traduzida para o português ainda, ela se aproximou bastante do RDC e trouxe algumas nuances interessantes aí, porque ela abrange o maior número de classificações. Por exemplo, miosite ossificante, que é uma coisa rara de acontecer na clínica, mas, como eu disse, pode ser que você tenha um caso desse pela frente. Isso não é descrito no RDC, é descrito na Academia Americana de Dor Orofacial. Então, se eu tiver que dar uma dica para quem quiser comprar um livro, eu diria, compre esse livro da academia, porque ali você tem toda a classificação de dor orofacial e ainda você tem uma aproximação com o novo DC, que é bacana, e também fala a respeito dos tratamentos que a gente pode utilizar para cada uma dessas situações. Hashtag fica a dica, né? Essa hashtag. Porém, vamos pensar, será que é comum a presença de sinais e sintomas de disfunção temporomandibular na população? Quando a gente fala em sintomas, o sintoma mais característico é dor na face. Esses sintomas, eles estão, não só esse, né, como também relato de limitação de abertura, por exemplo, também um sintoma. Sintomas estão presentes entre a faixa etária entre 18 e 65 anos, entre 40 a 60% da população. Já os sinais, cujo mais característico é o ruído articular, estão presentes entre 30 a 60% da população. Se a gente for pegar um conjunto de sinais e sintomas, então a gente percebe que ruído articular é realmente muito presente, sobretudo na faixa etária acima de 65 anos, por culpa dos processos degenerativos. Então, enquanto na população mais jovem os ruídos articulares são do tipo estalo, na população mais idosa, esses ruídos articulares são como se fosse uma folha seca, uma crepitação, já característico de degeneração articular. Veja que a sensibilidade muscular, a faixa etária com maior incidência é entre 18 e 65 anos. E apesar de ser tão incidentes esse conjunto de sinais e sintomas, nós devemos preencher critérios de diagnóstico para que
possamos encontrar os pacientes que realmente necessitam de tratamento para a disfunção temporomandibular. E segundo a Academia Americana de Dor Orofacial, isso corresponde hoje a 7 a 15% das pessoas que necessitam realmente de tratamento para a disfunção temporomandibular. E então eu queria deixar uma mensagem para vocês para finalizar aqui o vídeo. Convidá-los mais uma vez a conhecer o meu trabalho lá no blog julianadentista.com. Podem me mandar perguntas, me sigam no Instagram, sempre estou fazendo Insta Stories, @dtmdororofacial. Estou aproveitando para fazer um merchan. Mas eu queria deixar uma mensagem muito importante para vocês. Nunca iniciem um tratamento sem ter certeza do diagnóstico. Esse é o maior problema da odontologia hoje. Se erram muito, se fazem muitos tratamentos que são desnecessários ao paciente. Por quê? Porque não conhecem o diagnóstico. Então, isso é super importante. Então, conversa com o professor Roberto Pedras, leia um pouquinho sobre isso. No site, tem o site do RDC, que eu vou deixar aqui embaixo, tem o site da Academia Americana de Dor Orofacial, o meu site. Procure entender como é o diagnóstico e aí sim pensem qual será o melhor tratamento para esse tipo de diagnóstico, tá ok? Muito obrigada Roberto, pela possibilidade de falar com esse pessoal. Um abraço!